É a tua palavra. É a tua palavra. Olhos do coração. É a tua palavra. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e cheguem até o Pai que está no céu. Caríssimos, eu não sei se você está percebendo o andar da carruagem, mas é pela terceira vez que a liturgia cita, menciona a propriedade da luz. Bom, Deus está insistindo com alguma coisa que Ele quer de nós. Pode ser que eles não estejam entendendo, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Pela terceira vez consecutiva em 3 domingos, a luz ela vai aparecer na Escritura. E hoje Jesus haveria de classificar-nos com a mais bela e a mais clara das definições. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Com essas duas propriedades, haverá de definir também a sua igreja. Hoje há uma interpretação, uma tendência de interpretar isso de forma bem singular ou particular. Cada um é chamado a ser luz, cada um é chamado a ser sal. Só que é interessante lembrar que nesse evangelho Jesus está falando com os apóstolos, com os discípulos. Cristo haveria de definir a sua igreja. Mas a gente vai dar um voo lá no Antigo Testamento para entender as leituras de hoje. Isaías, na primeira leitura, um contexto muito interessante, Israel já voltou para a sua terra. Então nós estamos na primeira leitura num momento de pós-exílio. Ou seja, Israel está voltando e está se reestruturando enquanto país, enquanto religião, enquanto nação. E aí, quando as coisas começam a caminhar conforme o nosso querer, quer ver como as coisas são assim? Quando nada está de acordo com o que a gente quer, a gente pede a Deus. A gente fica assim religiosinho de uma hora para outra, não é? Aí quando as coisas começam a andar, né, começam a dar certo, a gente se esquece dele rapidinho. É sempre assim. E Isaías hoje, já que o povo está começando a se reestruturar, reconstruir, recomeçar, está tudo bem, o povo começa a confundir a religião. E começa uma série de práticas religiosas muito intimistas, orações, jejuns, tá? Que vão ser a base da religião, de toda religião, claro, tem uma mortificação, tem uma crença, tem um ritual, um rito. Mas aconteceu o seguinte, o que acontece no meio de nós? A religião judaica começou a ficar desassociada da caridade, começou a ficar desassociada do social, uma religião desencarnada do contexto. Aí não dá, meu querido. Isaías logo já desceu o sarrafo nesse povo dizendo o seguinte: no dia em que o teu jejum não for deixar de comer, mas for de dar alimento ao pobre, no dia em que cobrires o nu, o Senhor te atenderá. No dia em que fizeres o bem, dirás: Senhor, e Ele responderá: eis-me aqui. E a tua luz brilhará como um farol, brilhará como luz do meio-dia. Luz do meio-dia, meu querido. Sabe o que é a luz do meio-dia?
Vem aqui em Magé para você saber o que é a luz do meio-dia. Aqui é a luz do meio-dia, meu querido. Ó. É a hora que ela está queimando mais. É isso mesmo, Isaías tem isso aí em mente. Ele está falando do pessoal de Magé. Ele sabe que a luz do meio-dia é a mais intensa e é a que mais torra, é a que mais esquenta. Assim haverá de brilhar a luz daquele cuja religião for o bem. Olha, o Papa Francisco, quando ele assumiu o pontificado, ele deu um susto na igreja. Aquele monte de bispo, aquela bisparada toda, aquele monte de padre. Tu não sabe o que esse homem aprontou. Ali ele já definiu qual vai ser o ministério dele. Papa Francisco falou. Vou falar até baixo, pro cara que está lá fora não escutar. Porque eu fico com vergonha. O Papa Francisco falou que há uma possibilidade da gente ter comungado 50 anos, eu ter sido sacerdote por 90 anos, de casula, até de mitra, de solidel, eu posso estar com um báculo na mão, eu posso ter sido católico a minha vida inteira, dormir aqui e acordar no inferno. Papa Francisco que falou isso, hein? Igreja católica salva? Claro que salva. A igreja salva todo mundo. Eu estou ouvindo uma pregação por aí muito esquisita de que a igreja não salva ninguém. Salva sim, querido, senão Jesus não teria feito a igreja, né? Mas agora, uma fé desassociada da caridade, meu querido, aí sim não salva ninguém. Qual é a melhor religião, disse Isaías? É o amor. É a caridade, é o bem feito ao teu próximo. De que Deus precisa, disse Isaías? É a pergunta de Isaías. Por acaso Deus precisa do teu jejum? O que é que Deus ganha se o teu jejum for deixar de comer? O que Deus... Não, vamos matutar agora comigo. Vamos matutar. Bota aí para refletir a tua cabeça. Eu sei que nesse calor está fritando o neurônio. Mas o que Deus haveria de ganhar se um dia você deixar de comer e ficar rezando? O que Deus ganha com isso? Deus haveria de ganhar muito mais se você servisse a sua imagem e semelhança na pessoa do teu irmão. Nada adianta, meu querido, o nosso jejum se a gente continua a mesma porcaria de pessoa. Contam que uma vez o demônio apareceu a São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, grande sacerdote francês, burrinho toda a vida, tadinho, uma topeira. Quase não ordenaram, porque não sabia nada. Não sabia, por exemplo, o latim, que era a língua de época, né? A língua eclesiástica. Fizeram reuniões para ver se iam ordenar João Maria Vianney, tão burrinho que ele era. Mas a França se converteu ouvindo João Maria Vianney. Viu? A França chorou a morte desse padre. E dizem que João Maria Vianney era uma vida tão penitente, tadinho, que ele dormia numa tábua assim de madeira. Sabe aquela tábua de pedreiro, né, que o pedreiro usa para embolsar? Era a cama de João Maria Vianney, tadinho. Ele dormia só 2 horas por noite. Tá bom para você? Bom, eu preciso de 8 horas de sono por dia, porque senão eu fico virado no samurai, tu sabe, né? Se eu não dormir bem, qualquer um, se a gente não dormir bem, a gente não está bem no dia seguinte. João Maria Vianney dormia 2 horas por noite, numa tábua de madeira. E o demônio tinha tanta raiva desse homem penitente, mas tanta raiva, que um dia ele chega em casa, aquela cama, tadinho, que era aquela tábua de madeira, estava pegando fogo, o diabo tacou fogo na madeira. Ele deu aquela gargalhada e disse, tadinho, pôs fogo no ninho, mas não pegou o passarinho. O diabo ficou tão enfurecido que apareceu para ele. E diz a tradição que João Maria Vianney foi logo dizendo, sai daqui, porque eu rezo. O diabo falou, rezar? Aí que ele riu mesmo, o diabo riu. Rezar é falar com Deus, né? Então, se rezar é falar com Deus, eu falo com Deus mais do que você. Porque eu falo com ele pessoalmente. Lê o livro de Jó para você ver. O demônio fala com Deus. Então eu estou melhor do que você. Aí o diabo ria. Aí ele pensou um pouco, ele falou, meu Deus, e agora? Eu faço jejum. O diabo, jejum? Jejum leva para o céu? E querido, se jejum leva para o céu, então eu estou no céu mais rápido que você. Porque eu não como nada, eu sou espírito. O santo pensou mais um pouco e disse, eu faço abstinência. Abstinência? Abstinência torna a gente santo? Então, meu querido, eu sou mais santo que você. Porque eu sou espírito, eu não sou pegado à matéria. João Maria Vianney não teve saída. João Maria Vianney pensou, juntou as mãozinhas e disse, então, já que eu não tenho saída,
não me resta outra coisa senão me humilhar. Pronto. Quando ele disse, não me resta outra coisa senão me humilhar, meu querido, mas o diabo ficou possuído pelo Saci Pererê. Olha, ele virou uma fumaça de ódio. Pá! Estourou. De nada adianta o nosso jejum, nossa abstinência, nossa oração, se esse ato, que é válido e aceito por Deus, claro, eu não estou querendo negar isso, não nos torna uma pessoa melhor, queridos. Essa é a palavra de Isaías hoje para a igreja. De nada adianta a nossa fé, se essa fé está desencarnada da realidade. É por isso que São Paulo hoje escreve a segunda leitura de forma formidável, falando aos filipenses do seu fracasso, enquanto ele se utilizou da retórica, que é a melhor arte para um bom grego, para um bom judeu, a arte da retórica, a arte da oratória. Quando São Paulo chegou em Atenas, no auge da Grécia, se utilizando de toda a sua formação, de toda a sua capacitação, Paulo fracassou, foi um fracasso, ninguém ouviu Paulo. Paulo experimentou a miséria de poder contar com a sua teologia, com a sua filosofia, com a sua retórica. Paulo está confessando aos filipenses o dia que ele não se utilizou da sua arte, o dia que ele deixou Deus falar. Foi o sucesso. O nosso sucesso, querido, não depende de nós. Depende única e exclusivamente do esforço divino, da graça de Deus, que conta também, claro, com a nossa luta, com o nosso esforço, com a nossa contribuição. Cristo Jesus hoje está no seu segundo grande discurso. E é interessante o Evangelho de São Mateus, porque ele está escrevendo o seu Evangelho para judeus. Mateus, judeu recém-saído do judaísmo, que abraçou o cristianismo. Ele quer provar para os judeus que Cristo é a plenitude da antiga aliança. Como fazer isso? Olha só como é que o cara é bom, minha gente. Quando o cara sabe teologia, ele sabe. Mateus começa a fazer uma leitura pascal do Antigo Testamento. O que ele faz? Ele vai até o livro do Pentateuco. O que é o Pentateuco, minha gente? Vamos lá, catequese. O que é Pentateuco? Fala para mim, senão eu vou ficar decepcionado. Eu vou embora, hein? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Escritura, escritos por Moisés, segundo a tradição rabínica. Os 5 primeiros livros, Para São Mateus, Cristo agora é um novo Moisés, que instaura um novo Pentateuco para os cristãos. Qual é esse Pentateuco? Os 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho. Sim, queridos, no Evangelho de São Mateus, contém 5 grandes discursos. Cristo faz 5 discursos enormes. O primeiro deles são as bem-aventuranças. E no discurso de hoje, Jesus chama os discípulos e diz: vocês são sal e vocês são luz. Não sei se você já leu o documento do Vaticano II. O Vaticano II ele tem um coração. O coração do Concílio Vaticano II foi um documento chamado Lumen Gentium. Tu tem que ler esse documento. Lumen Gentium significa, do latim, a luz dos povos. É um documento no qual a igreja define o papel de cada cristão, o papel da igreja, o papel de Deus na história da salvação, o papel da Virgem Maria, o papel dos cristãos, o papel dos pais, o papel dos professores, o papel de todo mundo. É o capiroto, ele sempre faz isso. A missa de manhã foi a mesma coisa. Mas ele não consegue, adoro quando eu ganho. Na Lumen Gentium, o coração do Vaticano II, a Lumen Gentium haveria de definir qual é o papel, olha para mim, qual é o papel dos cristãos na igreja e qual é o nosso papel na sociedade. Leia, bota lá no Google, Lumen Gentium, tá? G-E-N-T-I-U-M, Gentium. Ali na Lumen Gentium fica claro, qual é o papel da igreja como luz dos povos. Cristo não está falando para discípulos, Cristo está falando para a igreja. Esse é o papel da igreja, essa é a nossa propriedade nesse mundo que a gente está vivendo, sem sabor e sem luz.
O nosso papel é nada mais nada menos de ser sal e luz. Por que sal e luz? Vamos meditar um pouquinho sobre essas duas propriedades muito interessantes na lei da física. Primeira delas, o sal. Qual é o papel do sal na nossa vida hoje? Os povos antigos, eles iam ao horto e colhiam blocos de sal e levavam para casa a fim de conservar os alimentos. Opa! O primeiro papel do sal é o poder de conservação. Sal conserva. Sal não permite corrupção. Lembra os mercados antigos? Eu adorava ir no mercado com minha mãe quando eu era criança, porque não tinha frigorífico, aí as carnes ficavam expostas assim. O que fazia com que a carne não apodrecesse? Camadas de sal. Lembra? Era da tua época assim? Olha, eu não sou tão velho assim. Não sou tão velho assim. E eu já me lembro dessa época. Aí eu era criança, passava o dedo assim no sal, botava o dedo na boca e falava, tá comendo o que, menino? Eu falei, nada. A gente já adorava comer o salzinho do mercado. Era o sal que conservava a carne. Então o sal não permite corrupção. Opa! Primeira palavra de Jesus para os cristãos. Se nós somos sal, nós não permitimos a corrupção. Não permitimos que nada apodreça. Onde tem um cristão, meu querido, ali não pode ter podridão nenhuma. Ali ninguém é podre. Estou falando para quem é cristão. Se não é cristão, meu querido, aí a coisa é podre mesmo. Tanto que tinha uma aliança entre os povos antigos chamada aliança, o pacto do sal. Quando duas pessoas iam fechar um contrato, né? Você acabou de comprar o meu terreno. Fechamos um contrato. O contrato era selado quando o contratante e o contratado comiam uma pedra de sal. Era chamado de pacto do sal. No livro dos Números tem lá a citação, aliança de sal. É exatamente isso. A gente só sabe, os antigos dizem isso, né? Os antigos têm cada pensamento interessante. Os antigos dizem, quem ama a gente, come sal. Não sei se você já ouviu isso. Os que amam a gente de verdade já comeram sal com a gente. Você já comeu sal com alguém? Já passou por uma pinimba com alguém? Comeu sal? Né? Bom, eu tenho um monte de gente que já passou assim, um pão que já amassou comigo. Foram os que comeram um sal comigo. Esses são os que me amam. Né? Tô de mal, come sal na panela de mingau, a criança fala, né? Tu nunca brincou disso? Gente, chata. Então. Tu nunca brincou? Era a aliança do sal. Erva. Sal livra da corrupção. Os povos antigos recebiam um pagamento no final do mês, não tinha dinheiro na antiguidade. Como que recebiam o fruto do seu trabalho? Em formato de sal, para salgar a comida. Deriva a palavra salário. Sabe o teu... Eita, eu vou ficar aplicado no saci com esse. Tem outro? É a mesma coisa, então deixa aqui mesmo. Deixa aqui mesmo. Vai rezando aí, Ave Maria. Eu estava falando sobre o que mesmo? Salário, isso. Sabe o teu salário? Tu ganha mal pra caramba? Sabe? Mas está melhor que eu que não ganho nada. De sal. Exatamente sobre isso. Né? Era o que dava sabor à comida. Mas olha só que interessante, minha gente. O sal na comida é ele que dá o sabor e faz a comida descer bem. Mas o sal é uma presença muito discreta na comida. Quem é que vê o sal? Ninguém pode vê-lo. Mas a gente sente que a comida está boa aonde? Aqui. Nem tanto pela visão. Viu? Nem tudo que agrada à visão é bom ao paladar, hein? Cuidado, hein? Nem tudo que aparenta bom é. Se você tomava cuidado com as suas escolhas. Viu? Nem tudo que parece gostoso na vitrine é tão bom assim, meu querido. Às vezes, a comida parece boa, mas fica intragável depois. O sal, ele é uma presença muito discreta. Quem é que nota o sal? Mas é ele quem faz a comida ser a comida. Não é verdade? Concorda comigo, cozinheira? Cadê as cozinheiras de plantão? Fala assim pra mim. É, padre, é isso mesmo. Fala comigo que é. Mas quando tu nota que tem muito sal na comida, quando tu vê a comida esbranquecida assim, então a dona de casa está apaixonada. Salgou a comida, não está apaixonada? Não dizem por aí que quando a mulher salga a comida, ela está apaixonada? Ou seja, sal de menos faz mal e sal de mais também. É isso que Jesus está querendo dizer para os cristãos.
Quando nós somos muito notados, tiramos a Deus do seu lugar. Eu estou cada vez mais convencido que o orgulhoso é o pior dos ladrões. É verdade, minha gente. O ladrão, ele rouba aquilo que um dia vai virar pó. Vai para a terra. O orgulhoso não. Ele rouba uma glória que é única e exclusivamente de Deus. Cuidado com o orgulho, minha gente. Muito cuidado. Porque você está roubando não é dos homens, viu? É menos grave. Você está roubando de Deus. É mais grave ainda. Está entendendo? O pior é quando a gente quer ser muito notado. Isso na igreja hoje está virando um sucesso, minha gente. É muita gente querendo ser notada para um lugar tão pequeno. Não, querido. O sal é uma presença discreta. Ele não aparece. Mas ele dá sabor. A gente está numa era onde cada um faria de tudo para ter seus 15 minutos de sucesso. A gente está na era da informática. A nossa juventude está aí no Facebook, postando coisa que deve e que não deve. É muita necessidade de aparecer. Muita. Eu estou vendo uma juventude na internet implorando afetos, implorando amor. Juventude, para com isso. Vocês não precisam disso, não. A gente tem o amor de Deus, minha gente. Deixem de ser mendigos. Mendigos de afeto. Vocês não precisam disso. Nós não precisamos disso. No fundo, quando a gente quer muito aparecer, minha gente, nós estamos implorando às pessoas: ei, alguém pode me amar aí, por favor, porque eu não tenho amor? É por isso que Jesus diz que vocês são sal. Vocês não são notados. Mas vocês que dão um tempero que esse mundo está precisando. Tempero! Nós não somos o alimento desse mundo. Olha quem é o alimento desse mundo. Nós não somos o alimento, mas nós somos o tempero. Você tem temperado a tua casa? Você tem temperado? Você tem sido tempero lá onde você trabalha? Você que tempera as coisas? Ou você é o destemperado? A presença notada que não deixa Deus aparecer. Depois Jesus diz que nós haveríamos de ser luz. Vós sois luz do mundo. Olha, aqui a gente faz constantemente essa experiência, né? Quando a Ampla zoa da nossa cara e faz acabar essa luz. Aqui constantemente está acontecendo isso, não está? Vou escrever uma cartinha para eles. Deixa o Espírito Santo me iluminar que eu vou escrever. De noite, quando acaba a luz, é uma mão na roda quando a gente encontra uma lanterna, não é verdade? Ou qualquer coisinha que tu tem lá em casa que acende, não é? A gente que é pobre, a gente adora uma coisa que acende, não é verdade? A gente vai na loja 99, acendeu, a gente compra. Pisca, não é? Pobre adora uma coisa que acende. É verdade, não me olha com essa cara não, porque você gosta. Eu gosto. Lá no quarto tudo acende. Fica assim, acendendo. De noite tá apagando. Por que isso? Porque nós gostamos de referência, a luz da referência. Quando eu entrei na missa, eu mandei acender a luz. Porque eu não estava vendo você. Aí eu acendi, agora eu tenho uma referência. Eu sei quem é quem. A luz é que dá referência às coisas. Pronto, queridos, agora Jesus haveria de definir qual é o papel da igreja. Nós somos sal e luz. Se você termina de ler a carta de São Paulo hoje em casa, a parte mais bonita de São Paulo não entrou na segunda leitura hoje, é uma pena. Mas São Paulo conclui a sua carta dizendo o seguinte, olha para mim. Fazei todas as coisas sem reclamar ou murmurar, para que sejais filhos de Deus perfeitos e íntegros, no qual brilhais como astros do universo em meio ao mundo de treva e depravado. São as palavras de Paulo. Paulo utiliza a palavra astros do universo. Quem são esses astros do universo? São vocês. Somos nós. Nós haveríamos de ser os astros desse mundo. Minha gente, Paulo está pegando pesado demais. É muita responsabilidade para a gente. Ser astro, sim, queridos, deveria ser. Nós haveríamos de brilhar no meio desse mundo tenebroso. Só que acontece que esse mundo, tá? Esse mundo está tendo por heróis pessoas que nunca foram. Pessoas que estão fazendo vergonha são os heróis desse mundo. Quer ver só? A gente escutou há pouco tempo atrás de um cantor muito bom. Eu não tenho nada contra ele. Um excelente cantor da MPB que deixou uma marca na MPB. Mas ele foi muito infeliz quando ele cantou Meus heróis morreram de overdose. Esses são os teus heróis? Os meus heróis, meu querido, não, os meus heróis não morreram de overdose. Os meus heróis morreram nas arenas. Os meus heróis
morreram no Calvário. Esses são os meus heróis. Quais são os heróis desse mundo? Pergunta a uma criança, quem são os teus heróis? Ele vai falar. Desde um jogador de futebol ridículo, que não faz nada a não ser chutar uma bola e ganhar absurdamente coisas que os nossos chefes de famílias não ganham. Bom, eu não sei se você está a favor disso. Para mim isso é absurdo. Absurdo. Um cara que fica chutando bola a vida inteira, ganhar milhões, e os meus pais de família estão aqui virando sol, virando laje debaixo desse sol, e não chega nem aos pés disso. Esses são os heróis desse tempo. Esses são os heróis. Os heróis desse mundo são os grandes cantores, né? Que morreram de forma vergonhosa. É verdade. Esse mundo perdeu grandes vozes, minha gente. E quando eu falo grande mesmo, porque eu ouvi muito. Eu ouvi muito Whitney Houston. Eu ouvi muito essa mulher. Eu já rezei com a voz dessa mulher. Nós perdemos uma excelente voz. Perdemos. O mundo perdeu a voz de Amy Winehouse. Uma voz maravilhosa. Nós a perdemos. Nós perdemos a voz de Jackson. Michael Jackson. Uma excelente voz. Nós o perdemos. E nós vamos perder ainda muito. Elis Regina, minha gente, o que era aquilo? Era uma voz maravilhosa. Por que a gente perdeu essas vozes? Porque essas vozes não ouviram a Deus. Eu não estou julgando. É uma pura verdade. Quando o pai de Amy Winehouse escreveu um livro agora, não sei se você já viu, né? Eu não sei qual é o título, mas é um diário de Amy. Em cada página, ele relata a intimidade da sua filha, Amy Winehouse. E o senhor Winehouse deixa muito claro para o mundo, dizendo o seguinte: a cada dia ele lê uma página daquele diário e estava escrito lá. Quando Amy Winehouse, por exemplo, ela escolheu os backing vocals da sua banda, né? Os cantores, né? Os backing vocals. Backing vocals. Eles são os backing vocals. Backing vocals. Tu gosta, né? Backing vocals. Quando ela escolheu os backing vocals, ela chegou à conclusão que eles cantavam muito bem e ela escreveu no final do dia no seu diário: vejo que fiz uma boa escolha. Depois, no outro show, uma coisa não deu certo. E ela escreveu: fiz uma má escolha. Depois, Amy Winehouse começou a ficar escrava da fama e escreveu: experimentei hoje a primeira vez a droga. Vejo que não fiz uma boa escolha. E a partir daí, meus queridos jovens, escuta o que eu estou falando, viu? A cada página de Amy Winehouse estava escrito: mais uma vez hoje fiz uma má escolha. Outra má escolha. Outra má escolha, outra má escolha, outra má escolha. O que aconteceu? Hoje só nos resta chorar a voz dessa mulher que a gente não tem mais. Quem levou essa mulher para o túmulo? Responde para mim. A má escolha. Esses são os heróis desse século. São eles seus heróis? Quem são os nossos heróis? Queridinho, abre a página da questão. Abre a página do livro de história e você vai conhecer quem são os heróis que esse mundo precisa conhecer. Os santos. Olha, ontem a igreja celebrou uma grande heroína que esse mundo haveria de conhecer. Viu? Ontem a igreja celebrou o dia de Santa Josefina Baquita, a minha santa de devoção. Minha. Ela que me levou para o seminário. Sabe quem foi essa mulher? Ela morreu aí no ano de 64, 65, não me engano, se não me falha a memória. Recentemente, não tem muito tempo. Baquita foi vendida como escrava do Sudão, muitas vezes, né, na própria África, até que foi vendida a última vez para a Itália. E lá ela se deu bem, porque lá a lei da escravidão não era vigente, então ela teve a famosa liberdade. Mas cada patrão, naquela época, né, quem tinha um escravo, ele marcava o escravo com uma tatuagem, fazia mais ou menos uns 50 cortes na vida do escravo com navalha. Depois passava-se sal grosso para o corte aumentar. Então ela foi vendida 5 vezes, ou seja, Baquita tinha mais de 160 cortes pelo corpo. Ela era toda desenhada. Tá? Chegando na Itália, pagã, animista, africana, viu um crucifixo a primeira vez, procurou saber quem é esse homem crucificado. Contaram para Baquita quem era Jesus. Se apaixonou de tal forma, entrou para o convento, se tornou religiosa,
E a Itália haveria de chorar a morte da famosa Irmã Morena. Sabe quem foi essa mulher? Essa mulher, ela andava na Segunda Guerra Mundial, em meio ao fogo cruzado, fogo comendo. Ela andava desviando-se de um tiro e de outro para fazer o sinal da cruz nos soldados que estavam morrendo, tá? Tanto golpeados quanto atingidos por tiros. Era ela que rezava um por um e que confortava os corações em meio ao fogo cruzado. Por não poucas vezes os soldados gritavam: Irmã Morena, abaixe-se, a senhora vai ser atingida. Ela dizia: não se preocupem, queridos, é o patrão que manda nessa parada aqui. Olha só. E quando estava por morrer, lá no leito de morte, alguém perguntou: Irmã Morena, o que a senhora faria? Olha a pergunta que fizeram para a mulher, hein? Isso aqui é uma mulher, gente, o resto é resto. Irmã Morena, o que a senhora faria se a senhora encontrasse esses 5 patrões que a senhora teve, que a navalharam de tal forma, a desenharam e tiraram o sangue da senhora? O que a senhora faria se a senhora encontrasse todos os algozes hoje? Ela diria: eu me ajoelharia aos pés de cada um e lhes agradeceria, porque foi graças a eles que eu encontrei o grande amor da minha vida, Jesus de Nazaré. Pá! Isso é que é uma heroína, meu querido. Isso aqui é uma mulher grande. O resto é resto. Uma vez ela estava rezando de noite na capela, as luzes apagadas. Ela era africana, ou seja, da cor do meu sapato, tadinha da Baquita. Cor do que chute. Ninguém enxergou a irmã Baquita. Apagaram a luz, fecharam a capela e foram embora. No dia seguinte, a irmãzinha italiana foi abrir a capela. Quem estava lá? Irmã Baquita. Irmã Baquita, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu tranquei a senhora na capela, minha irmã, mas a senhora me perdoe. Pelo amor de Jesus Cristo, me perdoe. Baquita, com um sorriso mais bonito, disse: eu não sei como agradecer a melhor das noites que você me proporcionou. Muito obrigado. Só que é o nome disso, minha gente? Isso é ser sal e luz. Esses são os heróis que esse mundo precisa conhecer. Quando a gente liga essa porcaria dessa televisão, eu não tenho televisão, eu desisti da televisão. Desistindo da televisão em 3, 2, 1. Acabou, chega. Depois dessa última novela, então, é que eu não vejo mais. Tem uma porcaria chamada Big Brother. Big Brother. Que de irmão eles não têm nada. Tem que botar outro no paredão, que irmão é eles, né? Mas lixo americano faz sucesso aqui. A gente adora tomar um lixo americano. Mas o que é para mim intragável, olha, você que assiste Big Brother, meu querido, vá me desculpar, mas um grande jornalista, que é o Pedro Bial, apresentar, né, aquele programa e dizer assim: boa noite, meus heróis. Como estão os heróis desse país? Heróis desse país, meu querido, não me enche a Pacová, por favor. Heróis do meu país, sabe quem são? Vem aqui em Magé. Heróis do meu país são os meus paroquianos que trabalham nesse hospital aqui de Magé. Esses são os heróis. Está entendendo? Heróis desse país são as minhas famílias dessa paróquia, que não ganham nada e conseguem colocar o pão de cada dia na mesa e ainda sorrir. Esses são os heróis. Heróis são os pais de família que estão aí virando laje debaixo desse sol escaldante do meio-dia. Está entendendo? E não reclamam. Isso aqui são os heróis. Heróis são os casais que eu conheço, onde um é fiel ao outro. Isso aqui é herói. São os heróis que essas crianças precisam hoje assistir, minha gente. Isso aqui é heroísmo. Isso é que é heroísmo da fé, que Jesus nos convida hoje, no quinto domingo do tempo comum. Heróis, astros do universo. Esses deveriam ser nós. Nozes. Deveria ser a gente, minha gente. Sal e luz. Quem são os teus heróis? Hein? Olha para mim, cristão católico. Quem são os teus heróis? Os teus heróis morreram de overdose? É? Tá fraquinho, hein? Você já foi melhor. Os meus heróis estão nos altares. Entra na igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade. Olha para os altares. Ali estão os meus heróis. O melhor deles está lá no central, né? É com eles que tem que falar com o centro. Primeiramente na igreja. Ali. Ele é o meu herói. Aliás, se nós somos chamados de astros, ele é o sol. É ele quem dá a luminosidade que a gente precisa.
Mas os meus heróis não. E um dia antes de Baquita, a igreja celebrou São Paulo Mique. Queridos jovens, leiam a vida dos santos. Você está perdendo tempo. Leia João Bosco. Paulo Mique, um japonês. Não sei se você está sabendo disso, mas o Japão vai canonizar, a igreja vai canonizar um japonês, né? Um japonês do Japão, que era samurai. Gente, já é noção de devoção. Um samurai no Japão vai ser canonizado pela igreja, assim, a imagem dele com a espada na mão. Adoro! Eu quero a imagem desse homem, gente. Já era, quando esse homem for canonizado, tu não vai nem me reconhecer mais. Paulo Mique e de seus 16 companheiros, um japonês pagão que se converte, se torna cristão e sacerdote, recebe uma sentença de morte. Com ele, 16 paroquianos, 16 fiéis. Entre esses 16, crianças de 5, 6 anos caminham em direção à morte cantando. Tá bom para você? Cantando e sorrindo, porque se acharam dignos de morrer como ele morreu. O que é que faz uma criança suportar o martírio? Gente, leiam Santa Maria Gorete, padroeira da juventude, padroeira da castidade entre a juventude. Uma menina de 12 anos que preferiu a morte do que ser violada. Aqui no Brasil, no sul do país, na Parão, Santa Catarina, nós temos uma menina de 12 anos. Brasil, você não está sabendo disso, mas foi beatificada uma menina aqui do sul do nosso país, 12 anos. O empregado do seu papai, enquanto ela cuidava do pasto, foi para o campo e insinuava-se para ela. Ela disse não. 12 aninhos. Linda menina, eu tenho a foto dela. Lourinha assim, pequenininha. Linda, com uma cruz, que ela mesma teceu de pauzinho assim, de palha. 12 anos. Preferiu tomar tantas facadas do que entregar o seu corpo para a impureza. Teve a carótida cortada, assim, ó, voava sangue. 12 aninhos. Está no altar. Sabe qual é o nome dela? Albertina Berkenbrock. De família alemã, mas nascida no Brasil. Está nos altares, juventude. Albertina Berkenbrock. Beata Albertina Berkenbrock. Daqui a pouco, Santa Albertina Berkenbrock. Ela é nossa, ela é brasileira. Modelo para a nossa juventude. Vamos ler sobre a vida dela, juventude. Bota hoje mesmo na internet. Procura saber quem é essa nossa jovem heroína. Esses são os heróis que esse mundo está precisando. Pai de família. O que os nossos filhos estão precisando, sabe de que é? De exemplo. O melhor pregador é o Frei Exemplo. Para de terceirizar a culpa e de delegar funções de educador. O computador, a televisão, a internet. Não são eles os educadores da nossa juventude. Os educadores da nossa juventude são vocês. O que vocês fizerem, eles vão reproduzir quando crescerem. Querem uma família estabilizada? Bonita? Quer salvar a família? Dá exemplo, querido. Começa a dar exemplo, família. Ali os meus jovens. Muitas vezes eles não têm exemplo em casa. Eu estou acompanhando uma série de jovens no meu confessionário que estão chorando por falta de pai e falta de mãe. A culpa é nossa. A gente precisa de heróis. Heróis. Gente que acorda cedo, volta para casa cansado e ainda é capaz de dar um abraço e lascar um beijo no rosto. É só disso que a gente precisa, minha gente. O resto é resto. O resto é resto. Alô, adoro quando eu ganho. Agora eu posso andar. É disso que a gente está precisando, querida igreja. De homens e mulheres capazes de brilhar. Capazes de dar sabor, sem aparecer. Uma presença discreta. Discreta, simples, mas que dá o tom, o tempero e o sabor que a sociedade está precisando. Vamos rezar isso, pedir isso a Deus, porque isso é grande demais. A gente não é capaz. Ele que pode dar força para a gente. Então vamos rezar. Rezar pedindo a Deus que nos dê essa graça de sermos sal e luz. Vamos pedir para o Pai do Céu para que a gente seja homem e mulher suficiente para arcar com as consequências da verdade. Juventude, quem sabe amanhã nós somos os próximos a estar nos altares. Nós vamos ter agora um casal que vai ser beatificado.
aqui no Rio de Janeiro. O papai de família, sabe onde que ele nasceu? Aqui. Ele é magiense. Um magiense, minha gente, uma salva de palmas para esse magiense. Quem sabe você é o próximo. Um magiense vai subir aos altares, isso dá vontade de chorar. Um magiense vai subir aos altares e a igreja vai reconhecer santidade nesse homem. Foi batizado aqui nessa matriz e vai estar na igreja inteira como modelo. O mundo vai conhecer esse casal. Olha lá no site da nossa paróquia, o casal, ele é daqui, tá entendendo? Isso, minha gente, é Deus mostrando pra gente que a santidade não só vale a pena, mas ela é possível. Sede sal da terra e luz do mundo. Agora eu sei que é difícil fechar os olhos e não dormir nesse calor, mas fecha os teus olhinhos assim. Pede pro Pai do céu para você ser sal e luz. Sal e luz. Se a tua religião não te faz uma pessoa melhor, meu querido, joga fora essa religião. Não é ela que vai te salvar. Vemos? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Heróis, pela fé o que somos, heróis, pela graça de Deus. Precisa de heróis. Heróis, cadê os heróis? Pela fé o que somos, heróis, pela graça de Deus. Nós somos sal da terra, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Cadê os heróis, Magé? Nós somos, pela fé que somos, heróis, graça de Deus. Pede a Deus. Heróis, pela fé que somos, heróis, pela graça de Deus. Olha pra mim. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, um repórter. Madre Teresa, uma freira católica na Índia. Isso é absurdo, a Índia é uma terra pagã. O repórter perguntou: Madre Teresa, como a senhora consegue ser católica numa terra pagã? Como a senhora, uma freira, uma religiosa, consegue anunciar Jesus numa terra hindu, até hoje pagã? Para a surpresa do repórter, ela disse: mas quem disse para você que eu falo de Jesus? Assustou o repórter. Eu não falo dele. Sabe o que eu faço? Eu vejo a prostituta na rua, eu faço um carinho nela e digo que ela é amada. Eu vejo um pobre, eu vou em casa e pego um pão para ele. Eu vejo um chagado, eu coloco no ombro e o levo para casa. Olha que resposta. Quem disse para você que eu falo de Jesus? Menos palavra, mais vida. Olha Isaías puxando a nossa orelha. Se a nossa fé não faz de nós pessoas melhores, nós não estamos anunciando. Quem disse que você precisa falar explicitamente o nome dele? Fé que salva é fé que faz. Quem quer ser herói aí? Pede comigo agora, Jesus. Senhor, eu quero ser um herói. Eu quero ser um herói. Eu quero ser herói para meu filho, para minha filha. Eu quero ser herói para minha família. Eu quero ser herói na minha escola. Heróis na escola, minha gente. As nossas escolas precisam de heróis. Heróis nos trabalhos.
heróis nos mercados, heróis nos hospitais, heróis. Na igreja é muito fácil ser herói. Cantemos: nós somos sal da terra, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos luz do mundo, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. nós somos Sois o sal da terra, luz do mundo. Cadê você, herói? Heróis, canta. Heróis, pela fé que somos, pela fé que somos heróis, pela graça de Deus, pela graça de Deus. Tem que ser muito herói, querido. Heróis, que somos heróis, pela graça de Deus. Heróis. Heróis, Canta baixinho assim, heróis. que somos heróis. Eu quero ser um Pela herói, graça, Senhor. graça de Deus. Heróis. Heróis, pela fé que somos heróis. Pela graça de Deus. Espírito, incendeia de amor a tua igreja. Espírito, renova em nós a tua graça. Amém. Espírito, incendeia de amor a tua igreja. Incendeia de amor a tua igreja. Espírito, renova em nós a tua graça. Renova em nós a tua graça. Heróis pela fé, heróis pela fé que somos, pela fé que somos heróis, pela graça de Deus, pela graça de Deus. Heróis, senta igreja, heróis pela fé. Precisamos, Senhor, ser heróis. Heróis da fé, heróis da castidade, heróis da força, heróis. Essa igreja precisa de mais heróis. Muito obrigado, Senhor, por essa santa missa. Eu quero sair dessa igreja um herói, um super-herói da fé. Heróis, então, professem comigo a sua fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O Espírito Santo padeceu sobre Pôncio Pilatos, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro